Maria acordou com um grito sufocado. Onde ela estava? Este não era o seu quarto. O pânico a dominou. Ela tentou se sentar, mas sua mão tocou um tecido áspero, não seus lençóis macios de algodão. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Então, ela os viu. Mãos grandes e calejadas. Não eram suas mãos. Suas mãos eram delicadas, pequenas. Essas eram as mãos de um homem. Ela olhou para o resto do corpo. Ela estava vestindo roupas masculinas. Ela gritou. John acordou com um grito agudo. Ele se levantou de repente, a cabeça girando. Desorientado, ele olhou ao redor do quarto desconhecido. Cortinas com babados. Papel de parede floral. Este não era seu apartamento. Ele tentou sair da cama, mas suas pernas pareciam estranhas, fracas. Ele olhou para baixo e congelou. Ele estava vestindo uma camisola de seda. O pânico o dominou. Ele correu para o espelho. Olhando para ele, estava o rosto de uma mulher. Ele estava preso. Maria saiu tropeçando do apartamento. Ela precisava encontrar ajuda. Ela era uma mulher presa no corpo de um homem. John passou as mãos pelo rosto, a pele lisa, macia. Isso não podia ser real. Era um pesadelo. Ele olhou ao redor da sala em busca de algo familiar. Ele era um homem preso no corpo de uma mulher. Ela passou por uma banca de jornais, a manchete gritando sobre um acidente bizarro. Ela tinha que encontrar o John. Ele era o único que podia entender. John se viu no mundo de Maria. Ele estava cercado por babados e rendas, o ar denso com o cheiro de perfume. Tudo parecia estranho, sufocante. Ele se sentia exposto, vulnerável, neste mundo estranho e feminino. Ele tentou dar sentido ao que o cercava. Ele encontrou uma bolsa, vasculhou-a, uma carteira de motorista com a foto da mulher em cujo corpo ele estava preso. Maria. Ele tinha que encontrá-la. Maria se viu no mundo de John. Um apartamento de solteiro, pouco mobiliado, dominado por uma grande TV e um console de videogame. Era bagunçado, caótico. O ar cheirava a pizza velha e loção pós-barba. Ela encontrou a carteira dele em uma mesa. John. Esse era o nome dele. Ela olhou para sua carteira de motorista. Seu rosto tão familiar, mas tão estranho neste cartão. Ela tinha que encontrá-lo. Ele era o único que poderia entender. Dias se transformavam em noites. As noites se transformavam em dias. John procurou por pistas, por respostas, no apartamento de Maria. Ele não encontrou nada. Ele era um prisioneiro em uma vida que não entendia, em um corpo que parecia errado. Ele tentou contatar sua família, seus amigos. Mas como ele poderia explicar? Ele parecia um estranho para eles. Eles pensaram que era uma piada de mau gosto. Ele estava sozinho. Maria procurou John em seu apartamento, seu medo aumentando a cada hora que passava. Ela não encontrou nada que explicasse o que havia acontecido, como reverter. Ela sentiu que estava enlouquecendo. Ela tentou falar com sua família, mas o som de sua voz, tão grave e desconhecido, os assustou. Eles desligaram na cara dela. Ela estava completamente sozinha. Seção 5. Um vislumbre de esperança. John encontrou um recorte de jornal na gaveta da mesa de Maria. Era sobre um professor local especializado em fenômenos paranormais. Essa seria a chance deles? Este professor poderia ajudá-los? Ele saiu correndo do apartamento, um vislumbre de esperança brilhando em seu peito. Ele tinha que encontrar este professor. Ele tinha que voltar para sua vida, de volta ao seu corpo. Maria encontrou um livro no apartamento de John. Era sobre projeção astral, sobre a separação da alma do corpo. Ela leu febrilmente, seu coração batendo forte. Poderia ser esta a chave para a sua situação? Ela tinha que encontrar uma maneira de contatar John. Eles tinham que tentar isso juntos. Eles tinham que voltar para seus próprios corpos.
Eles tinham que fazer isso. Seção 6. Beco sem saída. John encontrou o escritório do professor, uma sala empoeirada e abarrotada de livros e artefatos estranhos. O professor ouviu pacientemente sua história, seus olhos estreitados em ceticismo. Quando John terminou, o professor suspirou. "Sinto muito", disse ele, balançando a cabeça. "Eu não posso te ajudar. Isso está além da minha compreensão." John sentiu sua esperança se estilhaçar. Ele estava preso. Não havia como escapar. Ele saiu tropeçando do escritório, seu desespero mais pesado do que o corpo em que estava preso. Maria tentou seguir as instruções do livro, mas as palavras pareciam borradas. Ela não conseguia se concentrar. Ela estava com muito medo, muito desesperada. Ela precisava de John. Ele tinha que estar lá fora, procurando um caminho de volta, assim como ela. Seção 7. Medidas desesperadas. John vagava sem rumo, seus pensamentos uma confusão. Ele não podia viver assim, preso no corpo de um estranho. Ele tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa. Então, ele viu a ponte. Uma ideia perigosa e desesperada se formou em sua mente. Maria não podia desistir. Ela não desistiria. Ela tinha que encontrar uma maneira de chegar até John, para que ele soubesse que ela não tinha desistido. Ela pensou no recorte de jornal que ele havia encontrado. Talvez o professor pudesse levá-la até John. Ela saiu correndo do apartamento de John, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Ela tinha que tentar. Ela tinha que encontrar John. John agarrou a grade, os nós dos dedos brancos. Ele olhou para a água rodopiante abaixo. Era este o único caminho? A morte poderia libertá-lo desta prisão de carne? "Não faça isso!" gritou uma voz. John se virou e a viu. Maria. Ela estava lá. Ele não estava sozinho. Maria viu o olhar de desespero no rosto de John, a maneira como ele se agarrava ao parapeito. Ela conhecia aquele olhar. Ela também sentiu, mas ela não o deixaria desistir. Agora não. Não quando eles se encontraram. Eles se encontraram em um parque, seus olhos cheios de uma mistura de medo e alívio. Eles não estavam sozinhos. Eles compartilharam suas experiências, suas tentativas fracassadas de encontrar respostas. Então, Maria contou a John sobre o livro, sobre o ritual. Era uma chance remota, mas era sua única chance. Eles encontraram um local isolado no parque, sob a copa de árvores antigas. Eles seguiram as instruções do livro, suas vozes tremendo enquanto recitavam as palavras. O ar crepitava com uma energia desconhecida. Uma luz cegante irrompeu entre eles, jogando-os para trás. John gritou ao sentir uma dor lancinante percorrer seu corpo, cada célula gritando em agonia. Então, a escuridão o engoliu por completo. Maria gritou quando foi engolida pela luz, a dor insuportável, como se sua própria essência estivesse sendo dilacerada. Ela fechou os olhos, preparando-se. Isso tinha que funcionar. Tinha que funcionar. Quando John abriu os olhos, ele estava de volta em seu apartamento. Ele olhou para suas mãos. Eram suas mãos. Ele estava de volta em seu próprio corpo. Ele havia voltado. Maria acordou em sua própria cama, o cheiro familiar de lavanda preenchendo seus sentidos. Ela olhou para suas mãos. Suas mãos. Ela estava de volta. Ela estava em casa. Mas a que custo? John não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ele estava de volta em seu corpo, mas se sentia diferente, mudado. A experiência havia deixado uma marca indelével em sua alma. Ele olhou pela janela para as luzes da cidade, a cidade da qual ele quase pulou. Ele estava em casa, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. O mundo parecia diferente, mais estranho.
Ele era assombrado pela experiência, pelo medo, pelos olhos aterrorizados de Maria. Ele estava em casa, mas ela estava?